Aleluia! Quantos podem dizer aleluia, glória a Deus essa noite? Louvado seja o nome do Senhor, a nossa força, a nossa rocha, porque dele, por ele e para ele serão sempre todas as coisas, inclusive a nossa adoração. Nós estamos aqui nessa noite, irmãos, para sermos um vaso novo, glória a Deus, um vaso cheio da glória, da unção e do poder do Espírito Santo de Deus. Diga aleluia. Daqui a pouco vamos adorar mais. Essa unção que você está sentindo, esse ambiente de adoração aqui, e não pode acabar agora não, tem que ficar até o final do culto, em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga fica, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, hoje é consagração dos dizimistas e dos ofertantes. Hoje nós estamos na 5ª semana do propósito do Basta, orando hoje pela cura, tá? A intenção da oração hoje, o pedido de vocês será em prol da cura, seja física, espiritual, psicológica, emocional, qualquer área da sua vida, Jesus quer sarar. Amém, gente? Então daqui a pouco você vai ter um tempo para você fazer o seu pedido, não precisa preocupar em fazer agora não, porque agora eu quero ministrar uma palavra vinda do Senhor ao seu coração. Diga amém. O tema da mensagem de hoje é não desfaleça. E eu começo lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 10, versos de número 1. O tema é não desfaleça. Quero mandar um abraço aos amigos que nos acompanham diretamente do nosso canal do YouTube. Que Jesus venha abençoar a sua vida, que Jesus venha abençoar a sua família. Nós estamos aqui diretamente da nossa igreja, Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui no bairro Parque Genibaú. Se você mora aqui aproximado, nas regiões adjacentes, compareça aqui em uma de nossas reuniões, domingo. As reuniões são 8 da manhã, 3 da tarde e às 18 horas. Hoje é dia do Senhor, então receba essa palavra em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 10. Vamos ler? Versículo 1 diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais que eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Não sobreveio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, também dará o escape para que a possais suportar. Diga graças a Deus. Amém, irmãos. Como eu já disse aos queridos, o tema da mensagem hoje é não desfaleça. Irmãos,
O apóstolo Paulo, aqui nesse capítulo 10, até onde lemos, ele está se referindo ao povo de Israel, aquele povo que era escravo no Egito, mas que Deus, com braço forte, tirou da escravidão do Egito, abriu o mar diante dos olhos dele, que no deserto os protegia com uma coluna de fogo, com uma nuvem de glória. O povo que viu todas as inúmeras maravilhas do Senhor, os inúmeros milagres de Deus. Mas o apóstolo Paulo está retratando aqui que, apesar de tudo isso que eles viram e viveram, a grande maioria, se não quase todos, com exceção de Caleb e Josué, desfaleceram no deserto. Irmãos, e a Bíblia diz que esse desfalecimento, esse desânimo que alcançou a vida desse povo no deserto, fizeram com que eles entrassem em pecados como idolatria, prostituição, murmuração, e todos pereceram por causa disso. Isso aqui faz com que eu entenda, irmão, que o diabo, antes de fazer você cair, pecar e se desviar do caminho do Senhor, primeiramente ele quer te desanimar, ele quer roubar as suas forças, ele quer fazer você parar, ele quer fazer você desistir. Quem está entendendo, pessoal? Por isso o tema da mensagem: não desfaleça. Não desfalecer, irmão, é você não perder o ânimo, é você não desistir, é você não parar agora. Irmão, olha o quanto Deus já fez na nossa vida, olha o quanto Deus já fez em você. Assim como o povo de Israel, que estava escravo no Egito, nós éramos escravos também do pecado, dos desejos, das ilusões, das paixões do mundo. Mas Jesus te resgatou, diga glória a Deus. E Jesus fez uma obra linda na tua vida. Meu irmão, não deixa com que agora o inimigo ele venha conseguir te desanimar, te fazer desistir, te fazer parar. A verdade, pessoal, que assim como o apóstolo Paulo avisou, disse: olha, tudo isso aí é exemplo, né? Figura, é exemplo para nós, porque a vinda do Senhor, o fim dos tempos está próximo. Irmão, se na época de Paulo já era verdade, que dirá hoje, que nós estamos mais perto do que nunca da volta do Senhor Jesus. A verdade, gente, que a gente não sabe se a gente tem mais tempo. Pode ser que seja daqui a 3 anos, pode ser que seja daqui a 10, pode ser que seja daqui a 30, ou daqui a 100, ou talvez daqui a 1000 anos. Não sabemos, mas uma coisa é certa: os sinais estão aí, a palavra está se cumprindo, e a gente não pode retroceder. Diga glória a Deus. Fale para o seu irmão: não retroceda. Fale para ele: não desfaleça. Diga para ele: não desista, em nome de Jesus. Meu irmão, não é tempo para parar, não é tempo para desistir. Eu falo para você que às vezes nós pregadores, pastores, a gente fica meio que aflito, a gente fica meio que, sabe, preocupado, porque a gente vê, irmãos, tantas pessoas desistindo, tantas pessoas voltando para o pecado, voltando para o mundo. E antes, como eu disse agora há pouco, antes do diabo conseguir desviar a pessoa, primeiro ele começa desanimando. Não pense você, meu irmão, que as coisas elas acontecem de uma hora para outra, porque não é assim. Ah, foi de uma hora para outra que ele voltou para o mundo. Não, ele já estava desviado há muito tempo. Existem pessoas que às vezes estão perdidas dentro da própria casa. Como assim, pastor? A pessoa ainda está na igreja, mas dentro dela ela já desfaleceu, mas dentro dela ela já está desanimada, mas na mente dela já passam inúmeros pensamentos, até desejos de voltar para o mundo. Meu irmão, não deixa Satanás fazer isso com você. A gente percebe quando uma pessoa está desfalecendo, desanimando, porque a primeira coisa que o diabo tira é a vontade de orar. Já percebeu isso?
A pessoa, quando ela está desanimando, a primeira coisa que o diabo tira da vida dela é a vida de oração. Porque, irmão, a oração é o que te leva para perto de Deus. E quanto mais você busca a Deus, mais perto dele você fica, mais forte, mais preparado para enfrentar as lutas você fica. Quem está entendendo? Então a primeira coisa que ele paralisa, ele neutraliza, é a vida de oração. Aí a pessoa se vê muito cansada. Não, pastor, porque eu trabalho o dia todo, quando eu chego eu estou morto de cansado, só quero dormir. Dormir é bom, mas falar com Deus é muito melhor. Então a primeira coisa que o inimigo começa fazendo é parar a vida de oração. A pessoa já não ora mais como orava antes, já não tem, às vezes fica 5, 10 minutos, parece que para ela foi uma eternidade de oração. O que antigamente orava 1, 2 horas, nem percebia no relógio. Você está entendendo, pessoal? É assim que a pessoa vai desfalecendo. E aí, depois que ele consegue neutralizar a vida de oração, ele neutraliza a vida de leitura da palavra. A pessoa começa a ter preguiça de ler a Bíblia. E pessoal, eu vou dizer uma coisa: não existe nada que substitua a leitura da Bíblia impressa, no mínimo a do celular. Mas o bom mesmo é a impressa, do papelzão mesmo. Por quê, pastor? Já ouvi pessoas dizerem assim: não, pastor, mas lá em casa eu boto o senhor lá no canal do YouTube, eu fico ouvindo. Parabéns, isso é muito bom, isso agrega, mas isso não substitui. Quem está entendendo? Agrega a vida espiritual, mas não substitui. O contato com a Bíblia é insubstituível. Pegar a Bíblia, sentar em algum lugar, abrir a Bíblia e ler é insubstituível. Mas, irmão, sejamos francos. Quando foi a última vez que você fez um propósito de leitura da Bíblia? De ler mesmo, sentar ali, ler, meditar. Senhor, eu vou ler aqui agora, fala comigo. Então o inimigo, ele começa assim, ele vai neutralizando essas coisas que são fundamentais na vida espiritual da pessoa. Está dando para entender ou não? Aí depois que ele consegue paralisar vida de oração, vida de leitura da palavra, aí o que ele vai fazer? Ele começa a paralisar a frequência na igreja. Pessoa que vinha em todos os cultos começa a faltar, começa a falhar. O missionário esteve com a gente agora terça-feira, ou segunda e terça, e teve um dos cultos que ele falou, acho que foi segunda noite, ele falou que a pessoa que quer ser de Deus mesmo de verdade, ela tem que se esforçar para ir à igreja pelo menos 2, 3 vezes na semana. Semana são 7 dias. Se ela for 3 vezes, ainda restou 4 dias que ela não foi. Ele falou, no mínimo a pessoa tem que ir pelo menos ao domingo. O domingo é inegociável, é o dia do Senhor. Mas aí, aquela pessoa que no começo ela participava de todos os cultos, aí ela já não participa mais. Já falta um domingo sim, outro não. Às vezes só vem na Santa Ceia, porque a Santa Ceia é para pedir perdão mesmo. Está dando para você entender? Irmão, a frequência à igreja é importante para você manter o nível espiritual lá em cima. Pelo menos 2 vezes, ou na quarta e domingo, ou na sexta e domingo, ou no círculo de oração e no domingo. Mas tem que vir buscar. São essas coisas que o diabo vai neutralizando, ele vai conseguindo tirar de você a vontade de fazer, que começa a mexer com a tua vida espiritual, e você vai desfalecendo, e você vai desanimando. Aí a quarta coisa que o diabo faz, meu irmão, é começar a tentar. Diga, começar a tentar. Começar a tentar? Sim, sabe por quê? Porque a pessoa que não ora mais, a pessoa que não lê mais a Bíblia,
E a pessoa que não está indo na igreja, ela está bem, ela está forte, ela vai conseguir resistir a uma tentação? Não vai, irmão. Só se ela tiver um caráter bem forte. Porque pessoas de caráter conseguem resistir à tentação mesmo sem ter uma vida espiritual. Porque se não fosse assim, não tinha muito ímpio de boa índole. Quem está entendendo? Mas aquelas pessoas que estão na igreja, muito provavelmente quando era do mundo, não tinham caráter. Entendeu agora? É por isso que a gente não pode brincar. Você está entendendo ou não? Sim ou não? A verdade é essa, irmão. Quando nós éramos do mundo, nós não tínhamos escrúpulos. Fazíamos o que vinha à mente, o que o nosso corpo, os desejos nos mandava. Agora você é de Deus, diga aleluia. Precisa manter o nível espiritual, porque senão, se tiver fraco, caráter pode não ser o suficiente para fazer você suportar a tentação. Está dando para entender? E aí, uma vez que ele tenta, e você não está forte, você não está ávido, você não está fortalecido ali, cheio da unção de Deus, uma hora, meu irmão, a tentação consegue derrubar. Aí quando derruba, vira isso aqui, ó, o que o povo de Israel virou: idólatras, prostitutos, murmuradores, que foram destruídos no deserto. Irmão, esses dias eu tenho refletido bastante. Sabe, quando vai chegando o fim do ano, a gente não começa a refletir como é que foi o ano da gente? Quem já parou esses dias para refletir? Já parou? É bom. Estava refletindo esses dias. Hoje é dia 2 de novembro, agora dia 26. Dia 26 foi quando? Semana passada, né? Domingo passado. Fez? Não sei. Dia 26 fez 3 anos que eu sou pastor aqui no Genibaú. Glória a Deus. 3 anos. Dia 26. Eu estava refletindo, pensando. Irmão, quanta gente boa a gente vê durante a nossa caminhada com Deus. Quantos irmãos. Pensa aí em pessoas que você conheceu durante a tua caminhada com Deus. Será que todas elas estão firmes? Se você for parar para analisar, uma grande parte desfaleceu. Uma grande parte voltou para o mundo, está desviado. Talvez até pior do que quando era no mundo, antes de conhecer Jesus. É isso que o inimigo quer, gente. É isso que o diabo quer fazer. Ele quer te desanimar. Ele quer desfalecer para depois tentar e depois te levar para longe de Deus. Irmão, eu sou ministro de Deus. E eu digo para você, não deixe isso acontecer contigo. Não deixe o diabo conseguir te tirar da presença de Deus. Não deixe o diabo conseguir te levar de volta para o mundo. Não deixa. Não, pastor, mas se eu me desviar, depois eu volto. Meu irmão, não é simples assim, gente. Não é fácil assim. Porque se fácil assim, todos que se desviam voltariam a hora que quisessem, mas não é essa a realidade. Está dando para entender ou não? Não é essa a realidade. Uma vez que a gente vai para longe de Deus, meu irmão, depois para voltar é uma luta, é uma guerra. O diabo não vai querer perder você de novo. Você está entendendo ou não? O diabo não vai querer perder você de novo. Então ele vai jogar duro, ele vai jogar pesado, ele vai enviar legiões para impedir você de voltar para Jesus. Por isso que muitos não conseguem. Por isso que muitos, mesmo chorando, não alcançam arrependimento. Não acha, meu irmão, que você pode desfalecer, desanimar, desistir, parar e a hora que você quiser voltar você consegue, porque não é assim a realidade da coisa. Não é assim. Versículo 12, lê novamente. Aquele, pois, que cuida está em pé. Faz o quê? Faz o quê? Fala para mim ouvir, vencedor. Faz o quê? Olhe para que não caia.
Ele está dando o aviso, irmão. O apóstolo Paulo, usado por Deus, está avisando: olha, quem está de pé, cuide para que não caia. Se ele está avisando, significa que se a pessoa cair, o que vai acontecer, gente? Vai ser fácil? Vai ser fácil para ela voltar? Ela vai conseguir voltar a hora que ela quiser? Não vai, gente. Não vai. Não deixa, meu irmão, o diabo conseguir neutralizar a tua fé. Não deixa o diabo conseguir te desanimar, te jogar no chão. Não deixa. Não desista, não pare de buscar a Deus. Amém ou não? Não pare de buscar a Deus. Meu irmão, na minha região tem um ditado que diz assim: aos trancos e barrancos. Já ouviu esse ditado? Aos trancos. Meu irmão, nem que seja aos trancos e barrancos, nem que seja se arrastando, mas não desiste do propósito da tua salvação. Não desiste de buscar Deus, não desista da tua fé, não desiste de vir à igreja, meu irmão. Vem. Eu sei que às vezes a gente vem para o culto, irmão, parece que a mensagem é esbofetando a cara da gente, porque quem está no erro, meu irmão, a palavra nunca vai ser de cordialidade, e sim só de repreensão. Porque Deus nunca vai deixar de repreender uma pessoa que está no erro. Aprende isso. Por isso que parece que toda vez que certos casos, parece que toda vez que a pessoa vem no culto, o pastor está de mal com a cara dela. Mas não é. O pai só repreende o filho que ama. Deus te ama e Ele quer você de volta. Por isso Ele repreende, por isso Ele disciplina, por isso o chicote estrala. Mas é o amor de Deus que não quer perder um filho dele. Irmão, hoje, dia 2 de novembro, se comemora uma coisa pagã, chamada o que, gente? Finados. A gente até entende o lado emocional da coisa, a saudade, a lembrança de uma pessoa que partiu. Mas imagine você, quantas pessoas que hoje não estão mais vivos, que vão se perder por toda a eternidade, que vão ser lançadas à condenação eterna. Nós estamos tendo uma chance preciosa de perseverar pela nossa salvação. Então não desista. Eu sei que o pensamento, o desejo de desistir já passou ao coração de muitos. Eu também já senti, eu também já pensei. Mas nós não podemos desfalecer. De toda aquela geração, só 2 perseveraram: Josué e Caleb. Vamos abrir em Josué capítulo 14. Josué 14, versos 14. Você está entendendo, irmão, a mensagem hoje? Esse recado é um recado muito importante de Deus para as nossas vidas. Josué 14, 14. Versos 14, lê de novo, vamos lá. Portanto, Hebrom foi de Caleb, filho de Jefoné, quenezeu, em herança até o dia de hoje. Olha o final. Porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Amém, irmão? O que foi que Caleb fez? O que ele fez, gente? Fala para me ouvir. Perseverou em servir ao Senhor. É isso que nós precisamos fazer, pessoal. Perseverar em seguir ao Senhor. Quando você pensar em desistir, lembre, a palavra de Deus fala: aquele que perseverar até o fim. É até quando, gente? Até o fim. Até o fim. Por isso, irmão, não desanima não. Eu sei que às vezes as lutas, elas mexem com a gente.
Você vê que a Bíblia diz que todos estavam debaixo de uma mesma bênção, mas não foi todos que chegaram lá. Perseverar é a parte que cabe a você fazer, e te salvar é a parte que coube a Jesus, e isso Ele já fez. Quem entendeu, diga amém. Perseverar é a parte que cabe a você, salvar é a parte que coube a Jesus quando Ele morreu no Calvário. Não desperdiça isso. Glória a Deus. Mesmo que você fisicamente, emocionalmente esteja abalado, irmão, a gente se cansa, sim ou não? A gente se desgasta, mas Deus tem uma palavra para você. Olha só, 2 Coríntios 4. Esses dois últimos versículos que eu vou ler com você, esses dois últimos capítulos, né? Talvez sejam um dos dois capítulos mais fortes da Bíblia, um dos mais fortes. E o capítulo 4 de 2 Coríntios, versos 16 em diante, 2 Coríntios 4,16, ele diz assim, ó, acharam aí, queridos? Podemos ler? Ele diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Diga aleluia. Irmão, o apóstolo Paulo está dizendo que o homem exterior, ele se cansa. O homem exterior, ele se desgasta. Chega um momento que a gente se encontra assim, cansado, desgastado, sem força. Ah, pastor, não tenho mais paciência não. Eu estou esgotado. Eu estou completamente sem paciência. O que eu faço, pastor? Meu irmão, busca Deus. Ora. Volta a orar. Volta a fazer os propósitos de oração que você fazia antes e hoje você não faz mais. Volta a se consagrar. Antes você jejuava, hoje você não jejua mais. Quando foi a última vez que você jejuou? Quando foi a última vez que você acordou de madrugada ali? Do nada, você de repente acordou. Meu Deus, por que eu estou acordando nessa hora? É Deus te chamando para orar. É Deus te acordando. Mas como você está tão desanimado, a vontade que você tem é dormir. Jesus falou para os discípulos: vigiam aí que eu vou ali orar. Jesus estava dizendo: aproveita a hora também. Mas quando Jesus voltou, ele estava fazendo o quê? Dormindo, porque o homem exterior se corrompe, o homem exterior se cansa, o homem exterior se desgasta. Contudo, o interior, irmão, se renova em Deus, aleluia. Ainda que você fisicamente esteja cansado, esgotado, meu irmão, busca a Deus para Ele te renovar em nome de Jesus, para Ele te fortalecer o ânimo, para Ele te fortalecer, meu irmão, as forças em nome de Jesus. Glória a Deus. E aí no versículo 17 ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Irmão, a palavra de Deus está dizendo que a nossa tribulação, ela é leve e momentânea. Diga isso, leve e momentânea. Mas a Bíblia está dizendo que a glória, ela é eterna. Diga aleluia. Diga: a glória é eterna. Versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são o quê? São eternas. Diga comigo: as lutas são passageiras. Diga: as tentações são temporais. Diga: mas a glória, diga: a glória é eterna. Aplauda Jesus se você crê nisso. Pode aplaudir o Senhor. Não desfaleça, irmão. Não desiste. Não pare. Persevere, porque a glória é eterna. Sabe qual é o pior sentimento que tem, irmão? É o sentimento do si. Como assim, pastor? O sentimento do si.
Você já passou por isso? E se eu tivesse continuado? E se eu tivesse tentado mais um pouco? Estava tão difícil aquela faculdade, era tanta dificuldade, chegou uma hora que eu não tinha dinheiro para pagar. Mas se eu tivesse, olha o se aí, mas se eu tivesse me esforçado, trabalhado um pouquinho mais, ficado acordado até mais tarde, acordando mais cedo, hoje eu seria um advogado, hoje eu seria um doutor. E se? O pior sentimento que tem é o e se. Irmão, às vezes você só está olhando para o momento que você está passando, você não colocou na tua cabeça, você ainda não entendeu que a luta ela é passageira, é temporária. Tá difícil, eu sei, irmão, tá difícil, tá complicado, você não está mais aguentando, mas eu vou dizer para você uma coisa, posso falar? Posso ou não posso? Vai passar, e depois você vai ver como vale a pena perseverar. Não, meu irmão, não permita ter esse sentimento no seu coração, esse sentimento do se. E se eu tivesse tentado mais um pouco? E se eu tivesse insistido mais? Talvez teria sido tudo diferente. E se eu tivesse resistido mais àquela tentação? Hoje eu estaria casado. Hoje eu teria uma família. Hoje eu estaria numa empresa maior. Hoje eu teria realizado meu sonho. A verdade, pessoal, é que nós precisamos ser mais resilientes. Não no que diz respeito ao pecado, à teimosia do pecado, mas no que diz respeito a ficar firme com Deus. Fica firme com Deus, meu irmão. Mesmo que o diabo esteja bombardeando a tua vida, fica firme com Deus, que o peso da glória é eterno. Não, vocês não ouviram não. Vocês não ouviram. O peso da glória é eterno, gente. Ou você acha que o diabo faz tudo isso para a gente desistir por acaso? Ele sabe, irmão, o diabo sabe que se você desistir, lá na frente você vai dizer: eu poderia ter tentado mais, poderia ter me esforçado mais, mas eu fui fraco. Não vivam a vida com esse sentimento não, irmão. Hoje, dia dos finados, tem muita gente que chora em cima do túmulo com esse sentimento do e se? E se eu tivesse cuidado mais da minha mãe? E se eu tivesse dado mais atenção para o meu filho? E se eu tivesse ouvido os conselhos que ela me dizia antes de me envolver com aquelas amizades? Essa semana tivemos um assunto que repercutiu o Brasil todo, né? A situação lá do Rio de Janeiro. E teve um vídeo, irmão, que meu irmão ficou entalado aqui na minha garganta, meu coração ficou pesado. De uma mãe que se ajoelhou no pé do filho, ela implorando para o filho dela: meu filho, sai dessa vida. Implorando nos pés do filho. O bandido lá com um fuzil enorme na mão, rodeado de outros bandidos, e aquela mãe implorando pela vida do filho: meu filho, se entrega, se rende. Na vida nós só temos uma oportunidade, pessoal. A gente não pode desperdiçar. O que Jesus fez por você foi morrer a tua morte, para você ter vida eterna. Não desfaleça, não desista agora, não pare agora, em nome do Senhor Jesus. Irmão,
Não deixa nada interferir na sua comunhão com Deus. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Deus, Ele ama muito cada um de nós. Amém? Não pense você que os pecados que a gente comete vai fazer Deus amar menos a gente, porque não é assim que funciona. O amor dele é incondicional. Não importa o tamanho do teu pecado, o que importa de verdade é o tamanho do amor que Ele tem por você. Enxerga isso. Enxerga isso. Amém? Eu quero ler Romanos capítulo 8 para a gente encerrar. Romanos capítulo 8, versos 38. Essa palavra é para você, meu irmão. Lê comigo. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmão, não desista. O Senhor te ama muito. Nada pode te separar do amor dele. Nada. Quando ele diz aqui, nem anjos, principados, potestades, ele está se referindo a demônios. O diabo quer te separar do amor de Deus, mas ele não pode. O único que pode separar esse amor é você mesmo, se você não quiser recebê-lo. Mas Deus, Ele quer te entregar nessa noite todo o amor, toda a sorte de oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Quantos creem nisso? Vamos clamar? Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Coloca a tua mão sobre o teu coração. Fecha os teus olhos nesse momento. Aleluia.